Lararari, lararara, larari, larará. Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, é isso? Vamos lá, gente, vamos falar agora, nesse momento, nós vamos falar sobre o tema 81. O tema 81 da pós-graduação de uso capião, nós vamos falar da habilitação na ação de uso capião. Professor Júlio, como que é feito isso? Como funciona? Então, vamos conversar sobre isso, tá? Tema importante, que eu quero muito que você entenda e é necessário, hein? É necessário. Vamos juntos? Vamos lá. Pós-prática em uso capião. Vamos embora. Valendo, né? Vamos embora. Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui do nosso curso de uso capião, da nossa pós de uso capião, com muito carinho. Quero falar com você como funciona a habilitação como terceiro interessado. Isso é objeto de dúvidas, né? Nós já falamos aqui que eu posso apresentar contestação, mas eu não preciso necessariamente ficar esperando, se eu sou interessado que o uso capião não dê certo, eu não preciso necessariamente ficar esperando, porque quanto mais eu espero, mais as coisas vão acontecendo no processo, mais mentiras vão sendo contadas. Então eu posso sim, por opção estratégica, me habilitar como terceiro interessado para poder defender o meu cliente, né? Isso é o correto. Então vamos juntos aqui, olha só. Quando eu falo de uso capião, nem sempre a melhor defesa é esperar a citação para que apresente contestação. Ah, professor, eu prefiro fazer isso porque vai que meu cliente não é citado, depois eu peço nulidade. Você pedir a nulidade é uma outra ação. O seu cliente vai gastar. Você pedir nulidade, talvez essa nulidade não é tão fácil de provar assim. Então é melhor fazer a habilitação sim. Então toma cuidado. Eu posso me habilitar como terceiro interessado em qualquer processo. E não é diferente no uso capião. Eu posso fazer isso no uso capião também. É um direito que eu tenho. Quando eu me habilito no uso capião, é um direito que eu tenho porque eu não concordo. Eu sou confrontante. Eu sou proprietário, então eu me habilito como terceiro interessado, tá? É um direito meu. O nome da habilitação é terceiro interessado. Venho requerer me habilitar como terceiro interessado. Então, é um direito meu. A habilitação como terceiro, né, terceiro no processo, não confunda, tá? Terceiro interessado com intervenção de terceiros, que é outra coisa, ok? É outra coisa. O terceiro interessado no sistema processual civil é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, né, de alguma maneira, à afirmação no processo. Eu posso ser proprietário, o uso capião é uma ação declaratória, então eu não sou parte. Eu peço para ser habilitado como terceiro interessado para poder acompanhar melhor esse processo, tá? Então é uma realidade. O terceiro interessado no sistema processual civil, ele pode se habilitar em qualquer momento, tá? Inclusive na execução, inclusive em grau de recurso, essa é a ideia. Como se habilitar no processo como terceiro interessado? Então o advogado, você que está nos assistindo, deverá peticionar através do editor, né, de texto, preenchendo os campos obrigatórios, a petição em PDF, e nesse momento você faz o protocolo, numa distribuição. E aí você se habilita como terceiro interessado para contestar, subestabelecer, peticionar como terceiro interessado. Então é um direito que você tem. Como que um terceiro pode intervir no processo? Outra dúvida muito comum. A partir do Código de Processo Civil, elencar como modalidades de intervenção em terceiro é outra coisa, tá? Aí existe a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o amigo escuro. Então, são intervenções de terceiro que eu posso me habilitar. No uso capião, o professor está falando o quê? Habilitação como terceiro interessado. Apenas se habilitar para acompanhar o processo. Ou se habilitar apresentando como se fosse uma contestação, não com o nome de contestação. É um direito que tem. Quando a situação do terceiro pode, de fato, ser prejudicial com o andamento do processo, eu me habilito para poder acompanhar desde o começo. Sou a favor, em diversos casos,
da habilitação, né, como terceiro interessado. Essa habilitação, eu vou fazer o endereçamento, o protocolo, e eu posso colocar o título, habilitação de terceiro no processo, em epígrafe, pelos fatos e motivos que passo a expor. E aí eu trago breve síntese e interesse de agir. Eu posso trazer, eu gosto de trabalhar assim. Aí eu vou mencionar normalmente, estou fazendo passo a passo, tá? Então, passo a passo com você. Endereçamento, número do processo, vem como se fosse o nome, né? Depois da qualificação do meu cliente, vem o nome. Qualificação do cliente, pessoa jurídica ou pessoa física, vem o nome. Como se fosse o nome da peça. Habilitação de terceiro interessado. Habilitação de terceiro no processo, tanto faz. Em epígrafe, pelos fatos e fundamentos ou motivos que passa a expor. Aí eu abro um tópico em caixa alta, breve síntese, interesse de agir. Trata-se de ação que versa sobre indicar objeto, aí vou indicar, promovida por fulano, indicar a parte autora, né? Isso é importante. Se tiver réu, eu vou indicar réu, uso capião lembrando que não tem réu, então o réu normalmente é você que está se habilitando como terceiro interessado, e aí eu vou mencionar, ocorre que, considerando o interesse jurídico e que a sentença seja favorável, a parte indicar parte, tem-se por cabível apresentação da peça como terceiro interessado. Então, o primeiro tópico que eu costumo abrir é um breve síntese do interesse de agir, um resumo. Depois eu costumo abrir outro tópico, que é a legitimidade. Na legitimidade, o requerente possui vínculo jurídico com a parte por meio de contrato ou por meio do interesse, eu sou o proprietário do imóvel objeto de uso capião, e aí eu menciono, vírgula, qual será diretamente afetado pelo deslinde do presente processo. Aí coloco lá, afinal, aí eu vou descrever os efeitos da decisão, os efeitos do processo, e aí eu finalizo, né, da contestação, ou eu finalizo da oposição, apresento a ordem de oposição. Então, normalmente o professor faz isso. Lembrando que o terceiro interessado não necessariamente precisa ser intervenção de terceiro, tá? Quando eu falo intervenção de terceiro, pode ser definida como oportunidade legalmente concedida à parte não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocado a atuar na defesa de interesses jurídicos próprios. Mas a habilitação que eu estou falando no processo de capião não seria uma intervenção de terceiros, é uma habilitação. Uma necessidade para que a ação seja improcedente. Eu estou antecipando a minha contestação porque eu quero acompanhar cada publicação, quero acompanhar os passos do processo. Posso usar uma intervenção de terceiros? Pode, mas não é o caso, tá? No uso capião você usa a habilitação na ação para poder acompanhar. A intervenção de terceiros, na verdade, ela pode ser definida, não habilitação, não confunda, tá? A intervenção de terceiro ela pode ser definida como oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocado a atuar na defesa de interesses jurídicos próprios. Na habilitação de terceiro como interessado, eu sou terceiro porque o processo não chegou à minha pessoa, mas eu sou interessado, eu sou parte do processo, porque eu sou proprietário, eu sou vizinho, por isso não se aplica-se a intervenção em terceiro, e a intervenção em terceiro é diferente da habilitação como terceiro interessado, tá? Existem várias maneiras de fazer oposição no uso capião. Nós falamos aqui sobre a oposição na via extrajudicial, que é uma peça impeditiva. No uso capião administrativo, também uma peça pedindo o indeferimento ou improcedência do pedido, ou indeferimento do pedido de regularização, ou indeferimento da expedição da regularização fundiária, da certidão. No uso capião, eu vou me habilitar como terceiro interessado ou vou esperar para apresentar a contestação. Essa é a ideia, tá? Você vai encontrar isso lá no 319. Estou falando da intervenção em terceiros, tá? Na habilitação, não. A habilitação você vai usufruir porque você parte do processo, você faz conexão com a matrícula, você já prova que você tem conexão com a ação. As modalidades de intervenção em terceiro mudaram, né, gente? Então, vale a pena sempre relembrar. O Código 73, ele tratava a intervenção em terceiro como assistência, oposição, nomeação à autoria, denunciação à litígio e chamamento ao processo. Esquece isso que mudou. O novo CPC, hoje nós temos a intervenção em terceiro, assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amigos curiae, tá? Então tivemos uma mudança. O estudo vai ser do 133 até o 137 do novo Código de Processo Civil, tá bom? Então, legal. É importante você saber. Então já sabe como se habilitar. Um grande abraço e até a próxima aula.